gente vai ver nessa primeira parte de introdução aritmética dos inteiros? Esses conjuntos de números, conjuntos de números naturais, inteiros, racionais, reais, vocês vão ver com o Paulo daqui umas 2, 3 aulas mais ou menos, tá? Mas eu coloquei aqui, só para a gente adiantar, o que são os números inteiros, que são os números que a gente vai trabalhar nessa primeira parte. O que são números inteiros? Vocês sabem me dizer? Quais números são inteiros? Os negativos e os positivos. Os negativos, os positivos, o zero. Mas, por exemplo, 2,5, 2,5 é um número positivo, não é? Sim. Mas ele não é inteiro, tá quebrado. Mas ele não é inteiro, porque ele tá quebrado, porque ele tem a parte decimal, certo? Então é isso. Números inteiros são todos os números que não têm essa parte decimal, independente dele ser positivo ou dele ser negativo. Então, qualquer número que não tem o decimal, tá? Qualquer número que eu vou conseguir ali contar, tanto pensando em positivo, tanto pensando em ganho, quanto negativo, pensando em perda, assim, a gente chama de número inteiro. Então, só lendo aqui essa definiçãozinha que eu deixei, os números inteiros são os números positivos e negativos que não apresentam parte decimal e o zero. Esses números formam um conjunto dos números inteiros que a gente indica pela letra Z, tá? Então, lembre-se que os números inteiros a gente representa pela letra Z. Então, coloquei aqui esse conjunto, foi o que a gente falou, tem o zero, tanto positivo, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, quanto negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Então, uma coisa importante da gente sempre pensar nesse conjunto dos números inteiros é que ele é infinito, né? Tanto crescendo quanto decrescendo. Então, a gente não tem, qual é o maior número inteiro? A gente não tem o maior número inteiro, porque esse conjunto ele é infinito aqui para a direita, é infinito pensando no crescimento dos números. E qual é o menor número inteiro? O menor número inteiro também não existe, porque esse conjunto ele é infinito para o lado de cá também, certo? E uma representação que a gente sempre tem dos números inteiros é uma representação na reta numérica. E o que a gente diz? A gente diz que esse conjunto ele é simétrico em relação ao zero, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu tenho zero aqui, tudo que eu tenho do lado de cá positivo, eu tenho do lado de cá negativo também, tá? Então, tenho um positivo de cá, tenho um negativo de cá. E esse 1 positivo, ele está à mesma distância do zero que o 1 negativo. Tudo bem? É uma unidade, está para o lado positivo ou está para o lado negativo. Por isso que a gente fala que é simétrico. Tudo bem? Alguma dúvida aí nessa parte? Nessa definição de número inteiro? Tranquilo? Então tá. Então vamos ver agora algumas regrinhas de divisibilidade. O que vocês entendem quando eu falo de divisibilidade? O que eu quero dizer quando eu falo que um número é divisível por outro número? Tipo, 4 é divisível por 2. O que eu quero dizer? Significa que ele pode ser dividido sem deixar resto? Isso, que dá para dividir sem quebrar, que não gera resto, que sempre dá para dividir sem obter casas decimais. Exatamente isso. A Nath passou um pouquinho para vocês de divisão ontem, né? E a divisibilidade é exatamente isso que vocês falaram. Quando eu digo que um número é divisível por outro, quer dizer que se eu dividir esse número por esse outro, eu vou ter um valor inteiro no quociente, tá? O que significa eu ter um valor inteiro no quociente? Que eu não tenho resto, tá? Que eu não tenho que colocar a vírgula, colocar um zero no resto e dividir de novo, certo? Então, divisibilidade é isso. Por isso que a gente fala que 4 é divisível por 2. Por quê? Se eu divido 4 por 2, dá 2 exato. É uma divisão exata. E eu
falo que 5 não é divisível por 2. Por quê? Se eu divido 5 por 2, dá 2,5. Tá? Ou dá 2 e resta 1. Se a gente puder, se quiser pensar assim em números inteiros. Então, 5 não é divisível por 2. Por quê? Porque eu tenho um resto, ou porque a minha divisão vai dar ali com vírgula, casa decimal e tudo mais. Então, a gente vai ver aqui alguns critérios de divisibilidade. Ou seja, a gente vai ver como eu sei que um número é divisível por outro, muitas vezes, sem precisar fazer essa divisão. Às vezes eu tenho um número grandão lá. Eu só quero saber se ele é divisível por 4, se ele é divisível por 5. Não preciso saber o resultado dessa divisão. Só preciso saber se essa divisão vai dar exato ou não. Então, a gente tem algumas regrinhas para isso, para alguns números aí, para alguns algarismos, né, e para o 10 também. Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula aqui hoje, certo? Então, regra de divisibilidade por 2. Quando que eu sei que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Certo? Facinho, não é? Alguém tem alguma dúvida de como eu vou saber que o número é par? Quando o meu número é par? Quando ele termina em um algarismo par. Quando o último dígito dele é par. Então, se o último dígito do meu número é 0, é 2, é 4, é 6 ou é 8, esse número é par e esse número é divisível por 2. Certo? E quando eu sei que um número é divisível por 3? Quando você soma todos eles e dá algum número que eu geralmente faço, tipo, quando dá 3, 6 ou 9. Isso. Quando você soma os dígitos de um número e essa soma é múltipla de 3, tá? Ah, mas deu uma soma que eu não sei se ela é múltipla de 3. Soma os algarismos da soma de novo. Tá? Depois a gente vai ver uns exemplos aí que eu vou mostrar para vocês. Mas, normalmente, assim, por via de regra, a gente consegue, com essa soma, dar um número de 0 a 30. Então, dá a tabuada do 3 aí, a gente consegue saber se é divisível ou não. Alguém tem alguma dúvida nessa regra? A gente vai ver uns exemplos depois para ficar um pouco mais claro, mas se vocês já tiverem dúvida, já podem perguntar. Não? Professora, eu não entendi muito bem. É tipo somar os números. Tipo, eu tenho um número 111. Aí eu somo 1 mais 1 mais 1? Isso, exatamente isso. Ok. Com exemplo vai ficar melhor. Eu vou passar uns exemplos daqui a pouco. Vou só passar as regrinhas aqui uma por uma, depois a gente vai ver alguns exemplos. Por 4, qual que é a regra de divisibilidade por 4? A regra de divisibilidade por 4, ela é um pouco chatinha, porque às vezes ela não ajuda tanto, assim. O que é a divisibilidade por 4? O número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. Então, por exemplo, no exemplo que vocês acabaram de me dar, 111. Tenho 1, 1, 1. Eu pego os dois últimos dígitos. Quais são os dois últimos dígitos? 1 e 1. 11 é divisível por 4? Não, 11 não é divisível por 4. Então, 111 também não vai ser divisível por 4. Tá? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco também. Próxima regrinha. Próxima regrinha é a do 5. A do 5 é bem fácil também, né? Ela é uma das mais tranquilas. Quando eu sei que o número é divisível por 5? Quando o último dígito dele é 5 ou é 0. Tá? Tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Então, se o último dígito é 5 ou se o último dígito é 0, esse número é divisível por 5. Independente do tamanho dele, independente dos outros dígitos. Tudo bem? E por 6. A regrinha de divisibilidade por 6, ela junta a regrinha do 2 e a regrinha do 3. Tá? Então, a gente junta a regrinha do 2 com a regrinha do 3. Como que a gente junta essas duas regras?
Tem que ser um número par. Se não for um número par, não é divisível por 6. Mas além de ser um número par, a soma dos dígitos tem que ser múltipla de 3. Bom? Por 8. A regrinha do 8 é bem parecida com a do 4 e é uma das regrinhas que não ajuda muito também. Mas ela dá só uma encurtada no caminho. A regrinha do 8, a gente tem que olhar o número formado pelos 3 últimos dígitos. Só que, normalmente, os 3 últimos dígitos a gente não sabe de cabeça se ele é divisível por 8, né? Então, nessa regrinha aí, a gente não tem muita escapatória. A gente vai ter que fazer uma divisãozinha para ver se o resto dá 0 ou não. Mas dá uma facilitada quando o número é muito grande. Porque ao invés de dividir o número inteiro por 8, a gente consegue pegar só os 3 últimos dígitos. Certo? Tem alguma dúvida aí antes de eu fazer o 9 e o 10? O 7 não tem nada para ajudar? O 7 até tem. Tem algumas regrinhas de divisibilidade para o 7. Só que as regras de divisibilidade para o 7, normalmente, elas são mais complexas. Então, eu acho que... Eu não tenho decorada nenhuma regra do 7. Eu sei que existem algumas, mas eu não tenho nenhuma decorada, por quê? Eu acho que as regras do 7, elas são mais difíceis de você decorar e de você entender do que você simplesmente pegar um número e tentar dividir ele por 7. Tá? Então, até tem uma regra, mas eu acho que essas regras, elas mais atrapalham do que ajudam, sabe? Elas mais confundem a cabeça do que vão ajudar. Beleza? Imagina. Bom, vamos ver 9 e 10 agora. Regra do 9, igualzinho à regra do 3. Somos dígitos, esses dígitos têm que ser múltiplos agora de 9, tá? Mesma regrinha do 3, a gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. E a regrinha do 10, né? Facinha, o número tem que terminar em 0. Terminou em 0, é divisível por 10, fechou. Então, vamos ver uns exemplozinhos agora. Primeiro exemplo que a gente vai ver por 2. Divisibilidade por 2. Último dígito é par. Então, vamos lá. 456 é divisível por 2? É, né? Por quê? Termina em 6. E 6 é par. Beleza. 357 é divisível por 2? Não. Não. Por quê? 357 é ímpar. Não pode ser dividido por 2. Termina em 7. 280 é divisível por 2? Sim. Sim. Termina em 0, é par, então pode ser dividido por 2. E 91? Não, né? Não. 91 é ímpar, ímpar não pode ser dividido por 2. Beleza, né? Alguma dúvida na regrinha do 2? Não. Então, saber se é par ou ímpar. Certo? Vamos para a regrinha do 3. Soma dos dígitos é múltipla de 3. Então, aqui. 624 é divisível por 3? Como que a gente faz isso? Sim. A gente vai somar 6 mais 2 mais 4. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. 12 é múltiplo de 3? Sim. Sim, né? 3 vezes 4 é 12. Mas vamos supor que eu não sei se 12 é múltiplo de 3. O que eu posso fazer? Somar os dígitos do 12 de novo. 1 mais 2, 3. 3 eu sei que é divisível por 3. Certo? Então, aqui, pelo 12, a gente já consegue saber, né? Porque 12 é a tabuada do 3 aí. Então, 6 mais 2 mais 4 é igual a 12. 12 é divisível por 3. Certo? Vocês estão gostando? Acham prático? É bem prático essa regrinha, né? 431
431 é divisível por 3? Como que a gente vai saber? Somar de novo. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 8 é divisível por 3? Não. Então, 431 também não é divisível por 3. E 91? 91 é divisível por 3? 9 mais 1, 10. 10 não é divisível por 3. Certo? E agora um númerozinho maior aí. 4.671. 4 mais 6, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 1, 18. 18 é divisível por 3? Sim. Sim, né? 18 dividido por 3 dá 6. Ah, não sei se 18 é divisível por 3. Soma de novo. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3. Alguma dúvida da divisibilidade por 3? Negativo. Não? Vocês entenderam? Sim, deu para entender. Então tá ótimo. Então vamos para a próxima aqui. Ah, que bom que vocês estão gostando, gente. Isso realmente ajuda muito. Muito mesmo. Às vezes toma um tempinho da questão ali que salvador. Regrinha do 4. Número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. Então vamos ver aqui. 1020. Como eu sei se 1020 é divisível por 4? Eu vou pegar os dois últimos dígitos. Eu vou pegar o 20. Aí não tem escapatória. Eu tenho que saber se o 20 é ou não é divisível por 4. 20 é divisível por 4? Positivo. Sim, né? 20 dividido por 4 dá 5. Então, 1020 termina em 20. 20 é divisível por 4. Então, esse número também é divisível por 4. E 721? Não. 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 Por quê? Peguei os dois últimos. 21, ignoro o 7. 21. 21 é divisível por 4? Não. Então, 721 não é divisível por 4. Tudo bem? 639. 639 é divisível por 4? Ignoro o 6 aqui, pego só os dois últimos dígitos. Só o 39. 39 é divisível por 4? Não. Termina em 39, não é divisível por 4. E o 300? 300 é divisível por 4? Sim, né? Por quê? Termina em 00. 0 é divisível por 4? Eu posso dividir 0 por 4? Posso, não posso? Dividir 0 por 4 dá 0. Eu não posso dividir 4 por 0. Mas 0 por 4 eu posso, tá? Então, qualquer número terminado em 2 zeros, ele é divisível por 4. Termina em 00, é divisível por 4. Uma outra coisa aqui que a gente podia ter olhado para descartar esses dois números. Todo número que é divisível por 4, ele também vai ser par, tá? Não quer dizer que todo número par vai ser divisível por 4, tá bom? Eu tenho que fazer a regrinha. Se eu olho o número é par, faço a regrinha de pegar os dois últimos dígitos. Se eu olho o número é ímpar, se eu não quiser olhar os dois últimos dígitos, eu já posso descartar, tá? Mas, por via das dúvidas, usa a regrinha dos dois últimos dígitos que não tem erro. O número terminado por 00 pode ser divisível por qualquer número? Não. O número terminado por 00, o 00 pode ser divisível por qualquer número. Mas o número terminado por 00 não pode, tá? Então, por exemplo, o 300 aqui, que é o exemplo. 300, ele é divisível por 4. Ele é divisível por 3. Ele é divisível por 2, porque é par.
por 5 e por 10, porque termina em 0. Mas 300 não é divisível por... Deixa eu só ver se eu não vou falar besteira. 300 não é divisível por 7, por exemplo. Tá? Não, nesse exemplo não pode somar o 39. Somar é só para a regrinha do 3, do 6 e do 9, tá? Não confundam essas regrinhas. A gente soma os dígitos quando a gente está fazendo a regrinha do 3, a regrinha do 6 ou a regrinha do 9. A regra do 4, a gente tem que olhar os dois últimos dígitos. Ah, e se eu não sei se os dois últimos dígitos são divisíveis por 4? Não sei se o 39 é divisível por 4. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir. Eu monto exatamente. 0 é dividendo, mas 0 não é divisor. Exatamente isso. Como eu faço se eu não sei se o 39 é divisível por 4? Eu monto a chavinha lá, 39 dividido por 4, e faço essa operação de divisão. Tá bom? O que a gente aqui está facilitando, porque, por exemplo, ao invés de dividir, ter que montar a chavinha com 639, eu posso montar a chavinha só com 39, tá? Isso já facilita bastante. Pensa se fosse um número bem grande, assim. A gente não precisa montar a chavinha com o número inteiro. A gente consegue... A divisão por MMC, se vocês fazem por MMC, pode fazer. MMC não, né? A fatoração ali. Volto, Rubio, eu já vou voltar no slide. Eu tô passando ele toda hora. Mas eu vou voltar agora, se você quiser já tirar a foto. A gente vai para a regrinha do 5 agora. Vou dar uns segundinhos aí para vocês tirarem a foto. Pronto. Regrinha do 5, facinha. Último dígito é 5 ou é 0. Então, vamos lá para os exemplos. 380 é divisível por 5? Sim, né? Termina em 0, é divisível por 5. 264 é divisível por 5? Não, né? 264 termina em 4, então não é divisível por 5. 2175 é divisível por 5? Sim, termina em 5, então é divisível por 5. E 403 termina em 3, então não é divisível. Opa, botei 3 aqui, mas é 5, gente. Vou até fazer aqui para vocês não se confundirem. Aqui é 5. Termina em 3, por isso não é divisível por 5. Beleza? Vamos ver agora a regrinha do 6. Regrinha do 6, como eu já falei para vocês, junta a regrinha do 2 com a regrinha do 3, tá? Então, o número tem que ser par. Primeira coisa que a gente olha é se o número é par. Se o número não é par, se ele é ímpar, a gente já descarta. Não vai ser divisível por 6. Ah, olhei, o número é par. Beleza. O que eu faço? Vejo se ele é divisível por 3. Tá bom? Vamos ver uns exemplos aqui. 620. 620 é par? É par, né? É par. Beleza. É divisível por 3? Não. Não. Por quê? 6 mais 2 dá 8. 8 não é divisível por 3. Então, 620 não é divisível por 6. Tá bom? 1224 é par? É par. É divisível por 3? Vamos somar? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3, né? Então, 1124 é divisível por 3. Então, ele vai ser divisível por 6 também, tá?
Ele é par, ele é divisível por 3, então é divisível por 6. 295. Olhei aqui, é par? Não, é ímpar, né? Então, a gente já descarta, não precisa nem somar os algarismos. É ímpar, não é divisível por 6. Certo? E por fim, 78. 78 é par? É par, né? 78 é divisível por 3? Sim, Sim. 7 mais 8 dá 15. 15. 15 é divisível por 3. Se eu dividir 15 por 3, dá 5 exato. Beleza? Par e divisível por 3. Alguma dúvida na do 6? Do 6 é um pouquinho mais chatinho aí, né? Tem duas regrinhas misturadas, mas são duas regrinhas tranquilas. Mosquei na tabuada. A tabuada às vezes dá uma pegada na gente. Mas dava para somar também, né? 15, não sei se 15 é divisível por 3. Somo de novo. 5 mais 1, 6. 6 é mais tranquilo. 6 é fácil de saber que é divisível por 3. Beleza com a regrinha do 6? Vamos para a do 8, então? A do 8 é a mais chata de todas. Professora, Oi, pode falar. eu não entendi essa parte de somar. Você pode falar? Se eu não souber, é divisível por 3, como? Então, como eu sei que um número é divisível por 3? Quando eu somo os algarismos, e essa soma também dá divisível por 3. Então, eu somei 7 mais 8, deu 15. 15 é divisível por 3? Sim. Sim. Então, 78 também vai ser divisível por 3. Tá? O que eu falei de dica também é se eu não sei se o 15 é divisível por 3, o que eu posso fazer? Somar os algarismos do 15 também. Não posso somar 5 mais 1. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então, o 15 vai ser, e o 78, que eu somei para chegar no 15, vai ser também. Deu para entender? Deu, sim. Imagina. Perfeito. Posso passar para do 8? Sim. Tá. Regrinha do 8, estava falando para vocês que é a mais chata. Por que é a mais chata? Porque vai ser uma regrinha que de cabeça ela não vai... A gente não vai chegar em conclusão nenhuma, assim. A gente vai ter que fazer uma divisãozinha ali, tá? Ela vai dar uma simplificada se o número for muito grande, mas para fazer de cabeça, igual a gente fez todas as outras até agora, ela não vai ajudar muito. Ela é bem parecida com a do 4, só que ao invés de a gente pegar os 2 últimos dígitos, a gente vai pegar os 3 últimos dígitos. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 1022. Vou pegar os 3 últimos dígitos. 3 últimos dígitos vai dar 0,22. 0,22 é só o 22, né? O 0 à esquerda aqui não tem significado nenhum. Então, 22 é divisível por 8? Eu acho que não. Não, né? 8 é 8, 16, 24, tá? Então, 22 não é divisível por 8. 0,22 não é divisível por 8. 2048. Vou pegar os 3 últimos dígitos. 0,48. 0,48 é divisível por 8? Sim, né? Sim. Sim. Quando tem um 0 aqui, dá uma facilitada, né? Então, termina em 48, é divisível por 8. E agora? 1236. Vou pegar o 236. 236 é divisível por 8? Pega um papelzinho aí rapidinho, monta a chave e faz para mim 236 dividido por 8.
Professora, é errado eu falar Oi. que sim, porque 36 é múltiplo de 8? Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. Pode ser que dê. Tem que fazer dos 3. Vamos ver? Vamos dividir 236 por 8. Vou tentar fazer aqui, gente. Minha letra vai ficar feia, mas a gente faz aqui no cantinho. 236 dividido por 8. O que eu pego primeiro? 23. 23. Quanto é 23 dividido por 8? 2. 2. 2 vezes 8? 16. 18. Ou 16. 16. Sobra 7. 23 menos 16, 7. Certo? Desço o 6. 76 dividido por 8. 9. 9. 9 vezes 8. 72. 76 menos 72. 4. 236 é divisível por 8? Não. Não. Por quê? Eu tenho um resto aqui, não tem? Se eu for dividir isso daqui, o que eu vou ter que fazer? Colocar uma vírgula, botar um 0 aqui. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Resto 0. Mas eu fiquei com um número com vírgula. Isso é divisibilidade? Isso é divisível? Não. Então, se 236 não é divisível por 8, 1236, ou qualquer coisa gigantesca que esteja aqui antes, também não vai ser divisível por 8. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam? Alguma dúvida? Acho que não. Por isso que eu falei que é uma regrinha que ela ajuda a gente, que ao invés de dividir o número inteiro, ao invés de dividir o 1236, eu dividi só o 236. Então, economiza um tempo aí, economiza um trabalho. Mas é uma regrinha que nem sempre de cabeça a gente vai conseguir fazer direto. A gente vai ter que montar uma divisãozinha ali, tá? Ela ajuda, ela só não é perfeita como as outras, assim. E agora, o último exemplo do 8, 7.000. 7.000 termina em 00. 00 é divisível por 8? Sim, né? 000, na verdade. A mesma coisa que 00 é divisível por 4, 000 vai ser divisível por 8. Tudo bem? Aí, eu por 3 de novo. Gente, eu copiei as do 3 e não mudei o último. Por 8. Vamos fazer aqui um 8. Pronto. Lívia, Oi. eu fiquei com uma dúvida sobre quando termina em 0. Apareceu na regra do 4, tá aparecendo agora na regra do 8 de novo. Mas, assim, por exemplo, em outros números, ela também não se aplica essa regra de, tipo, ser divisível pelo número? Então, o 0, ele é divisível por qualquer número, tá? O 0 sozinho. Por que que para a regra do 4 e para a regra do 8 a gente usou isso? Porque para a regra do 4 e para a regra do 8, a gente está pegando os últimos números. Então, eu peguei os dois últimos números para a regra do 4, era 00. 00 é a mesma coisa que 0. Então, 0 é divisível por 4. Então, um número que terminou em 00 vai ser divisível por 4 também. Para a regra do 8, estou pegando os 3 últimos números. Se os 3 últimos números são 0, 0 vai ser divisível por 8. Então, o número que terminou em 3 zeros é divisível por 8 também. Certo?
Para a regra do 3, isso se aplica? Não. Para a regra do 3, eu tenho que somar tudo, independente de quantos tenha. Então, por exemplo, eu quero ver se 7.000 é divisível por 3. Eu tenho que somar 7 mais 0, mais 0, mais 0, que dá 7. 7 não é divisível por 3, então 7.000 não é divisível por 3. Deu para entender? Ah, entendi. Deu sim. Obrigada. Entendeu? Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Vou fazer rapidinho do 9 e do 10, tá? Para não comer aí. Sei que vocês têm 10 minutinhos de intervalo. Não quero comer o intervalinho de vocês. Mas agora do 9 e do 10 vai estar de boa, por quê? Do 9 vocês já estão craque em fazer a regra do 3, né? A do 9 é igual a do 3, só que a gente tem que ver se é divisível por 9. Então vamos ver. 2.079. Vou somar. 2 mais 7, 9. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 9? Sim. Sim. Então, se 18 é divisível por 9, 2.079 também é divisível por 9. Certo? 275. 2 mais 7, 9. 9 mais 5, 14. 14 é divisível por 9? Não, né? Então, 275 não vai ser divisível por 9. Igualzinho a regrinha do 3. E agora? 9.945. 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 5, 27. 27 é divisível por 9? Sim. Sim. 27 é divisível por 9, então 9.945 é divisível por 9. E por fim, 7.824 é divisível por 9? Como a gente faz? 7 mais 8, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 4, 21. 21 é divisível por 9? Não, né? Então, 7.824 também não é divisível por 9. Alguma dúvida na regrinha do 9? Igualzinho à regrinha do 3. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Só que ao invés de ver se é divisível por 3, vocês vão ver se é divisível por 9. Tá bom? Vamos terminar aqui na do 10. Do 10 tranquilinha, né? O último dígito é 0. A gente vai ver aqui nos exemplos. 350, 724, 943. O que termina com 0 aqui? 350. Então, é divisível por 10. E o 900. O resto, 724 termina em 4. Não é? E 43 termina em 3. Não é. Certo? Tem mais alguma dúvida?